Hoje é um programa especial, eu repito isso sempre que eu recebo o Dr. Ricardo Leme como nosso convidado. Já em seguida vou apresentá-lo, mas vou falar novamente que é uma alegria sempre estar com o Dr. Ricardo, trazendo todo o seu conhecimento, disponibilizando a todos nós as suas informações. Meu amigo Dr. Ricardo, obrigada de estar aqui conosco pela segunda vez, dispondo-se tempo, né, que é tão reduzido, para que nós possamos falar sobre saúde, sobre a sua missão, que é a medicina. Dr. Ricardo Leme, ele é médico, neurocirurgião e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. Olá, Esther, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de estarmos novamente juntos, compartilhando e aprendendo um com o outro, porque eu confesso que sempre que venho aqui também aprendo muito com você. Obrigada. E nós aprendemos, eu digo que eu sou uma representante do consumo externo da informação. Então, na medida que eu sou uma representante do que o povo está necessitando, do que as pessoas necessitam. Estávamos falando ainda um pouquinho atrás, que a sociedade civil está se mobilizando na busca de informações. Essas informações, eu observo esses movimentos nas formas de comunicação web, em que grupo de pessoas ficam repassando e-mails, pedindo o que se faz com o estresse. Voltando para o foco do programa Visão Saúde, o programa Visão Saúde é um programa de cunho educacional, que exatamente busca promover a educação em saúde, informar sobre saúde. Bem, então hoje o nosso professor vai nos dar algumas dicas exatamente sobre o tema de hoje, estresse. Causas e consequências. Bom, então acho que para começar é importante que a gente entenda o que a gente vai falar e compreender pela palavra estresse, né? A palavra estresse a gente pode entender como um estado mental negativo que vai ocorrer frente a alguma situação que a pessoa tenha que enfrentar, e aí dependendo da resposta a essa situação ser uma resposta de sobrecarga para a pessoa, ou uma incapacidade de lidar com as suas habilidades normais para contornar essa situação, a gente pode chegar numa situação de estresse, né? Agora, há muito tempo atrás, o estresse já vem sendo estudado, e isso foi muito caracterizado em animais, né? E o estresse nos animais, e que depois os resultados são superpostos para os seres humanos, é uma situação que determina uma série de alterações fisiológicas, né, no funcionamento do organismo, né? Então, por exemplo, uma situação de estresse. Se a gente pensar no órgão coração, o coração é um órgão que tem algo que a gente chama de reserva funcional. Então, você pode aumentar a sobrecarga de um organismo, você pode aumentar a tensão que você está exercendo sobre aquele organismo, e o coração vai responder aumentando enquanto bomba para suprir uma necessidade do corpo que está pedindo mais sangue, né? Agora, essa reserva funcional, dependendo de como essa pessoa está se cuidando, ela vai poder estar sendo diminuída. Por exemplo, imagine pessoas que fumam, ou que têm hábitos de sedentarismo, ou dietas que predisponham a vasos que possam se enrijecer, que é o caso da arteriosclerose, né? Isso vai levar a uma sobrecarga do coração, né? Então, a reserva funcional do coração, que vamos supor fosse, se a gente pudesse comparar um número, fosse 10, nesse caso vai estar 2, 1. E quando a gente coloca essa pessoa numa situação de sobrecarga, aquela reserva funcional não vai dar conta. E o órgão entra em falência. É o que acontece na forma de um infarto, de um desmaio, ou de uma trombose que emite um êmbolo para a cabeça pelo mau funcionamento cardíaco, né? Então é uma situação de estresse do próprio órgão, né? Por excesso de atividade. Por excesso de solicitação daquele órgão que já está no final da sua reserva funcional. Ele não consegue suprir mais a demanda que ela está sendo solicitado para funcionar. E aí acontece o estresse, gerando uma patologia, que pode levar à morte. Por exemplo. As principais doenças causadas pelo estresse. Eu, como consumidora da informação, eu observo esta carência, né, o quanto a sociedade em si está carente de informações e também se mobilizando. Eu até louvo, porque é um ato de cidadania. Tu ter a solidariedade de
de se preocupar com o teu irmão. No entanto, são os dois lados da moeda, né, doutor Ricardo? Um lado é a sociedade se mobilizando na busca de informações, por outro lado, a preocupação que essas informações não sejam corretas. Por favor, nos ajude. Então, a gente fala as principais doenças causadas pelo estresse, mas na verdade, o que o estresse faz? Ele diminui a capacidade de resposta do corpo. Cada pessoa, eventualmente, vai desenvolver um tipo diferente de doença. Por quê? Porque, em geral, o órgão acometido vai ser o órgão que aquela pessoa tem mais fraco no seu corpo. Então, eu não diria que tem uma principal doença causada pelo estresse, mas eu diria que o estresse predispõe a um órgão mais fraco no corpo daquela pessoa a adoecer. Então, um estudo interessante, por exemplo, foi feito aí nos anos 90 em pessoas que foram, um grupo de 400 pessoas, que foi submetido a um vírus da gripe. Né? E eles foram estudados, comparando com um grupo que foi submetido a uma solução com água e sal, do ponto de vista de quem vai desenvolver uma gripe ou um resfriado. Né? E foi observado no grupo que recebeu a carga viral que as pessoas que estavam no estado de maior tensão ou de um maior estresse, né, mais preocupadas, foram aquele grupo de pessoas que desenvolveu o resfriado, a gripe. Então você vê, existe uma atitude interior da pessoa que predispõe que a doença apareça também. Infarto, acidente vascular cerebral, trombose, 3 patologias graves, né, consideradas graves, tem uma relação direta com o estresse? Poderá ter uma relação direta com o estresse? No estresse, o que está acontecendo, Esther? No estresse, você está tendo uma sobrecarga do seu corpo. Né? Então, tem uma região do corpo que é chamada de sistema límbico, que é a sede da resposta emocional de todos nós. Né? Uma vez que chega o estímulo emocional ao sistema límbico, existe uma cadeia de resposta que vai para toda a periferia dos órgãos e uma cadeia de resposta que vai para o lobo frontal, que vai mostrar como que a pessoa vai reagir frente àquela situação. Né? De acordo com o grau de tensão que ela tiver ou como ela encara a situação, vai ter toda uma secreção hormonal dentro do corpo de hormônios corticosteroides e que vai culminar na secreção de adrenalina e noradrenalina, que vai colocar o organismo numa situação de alerta. O estresse vai surgir quando essa situação se perpetuar por um tempo, né? De forma que aqueles hormônios que vão estar ajudando o corpo a funcionar bem vão colocar o corpo numa situação de sobrecarga. Então, se essa pessoa tiver vasos cerebrais que já estão com placas de aterosclerose, né, essa pessoa está sendo predisposta a um acidente vascular cerebral. Se essa pessoa tem aterosclerose no coração, essa sobrecarga constante desses hormônios, adrenalina, noradrenalina, corticosteroides, vai levar ao infarto do miocárdio. Uma trombose pode acontecer da mesma forma. Um coração em sobrecarga pode apresentar uma situação chamada de fibrilação. Isso predispõe ao aparecimento de trombos que podem se soltar do coração e ir para qualquer parte do corpo, que é a trombose, né? O entupimento de uma circulação impedindo o funcionamento adequado daquele órgão. E, doutor, nós estamos vendo cada dia mais as crianças estressadas, sofrendo doenças graves, como exatamente o infarto agudo do miocárdio, inclusive acidente vascular cerebral. A vida da criança, eu digo que a criança do século XXI, ela deixou de ser criança. Ela está tendo responsabilidades muito além do que praticamente não tem tempo de brincar. Ela sai da escola vai para o balé, do balé para o piano, do piano para o inglês, para a informática, e aí? Tem uma relação direta, porque eu sei que o senhor trabalha muito também com crianças. E eu penso, e volto eu sempre a falar na criança, porque na realidade é o adulto, nós somos hoje a criança que cresceu. E vemos trazendo a obesidade. A obesidade é um fator que está realmente causando uma dificuldade muito séria e potencializando ainda o estresse. O que poderia me dizer, tema livre sobre esse assunto? Esse assunto é de crucial importância. Porque o que está acontecendo hoje no processo de educação das crianças? Hoje, pela própria forma como a sociedade está estabelecida, tem se dado muito mais valor às questões que estão acontecendo externamente à pessoa do que ao processo de crescimento interior. Esse esvaziamento interior da pessoa, essa dificuldade em trabalhar desenvolvendo as virtudes da pessoa e essa tendência da sociedade em desenvolver o campo de possuir, eu diria até que é uma tendência do
ter se sobrepor ao ser, tem sido um dos grandes responsáveis, em última análise, pelo processo de estresse. Porque hoje a gente sabe, Esther, que a gente tem um tempo que está correndo na forma de um cronômetro. É um tempo que a gente chama de quantitativo, né? Então as pessoas estão cada vez mais se comprometendo, tendo compromissos 1000, fazendo curso de informática. E o que está acontecendo com a outra dimensão do tempo que muitas vezes a gente negligencia? O tempo qualitativo. Qual que é a qualidade desse tempo que eu estou vivendo? Né? Por isso que pessoas importantes, como o Domenico De Masi, né, um sociólogo italiano, trata da questão do ócio. A questão do ócio, para você recuperar suas energias, do tempo em que você realmente não possa fazer nada, para se recompor, para pensar, é um tempo de esvaziamento, né? É fundamental para que a gente não entre nesse estado de ansiedade, que acaba gerando situações como essa, que cada vez é mais comum, de transtorno de déficit de atenção, crianças chamadas de hiperativas. Mas por que elas são hiperativas? O que está acontecendo no meio ao redor delas para que a gente entenda isso como hiperatividade, né? Muitas vezes a gente trata da doença, mas a gente não se preocupa com os fatores que antecedem muito a doença. O processo de adoecimento. Exatamente. Por que está acontecendo aquele processo de adoecimento? E eu lembrei agora, nós vamos já em seguida fazer o break, falando do Domenico De Masi e do ócio, ele diz que somente quando estamos vazios é que estamos equilibrados. Olha só. Vamos fazer o nosso intervalo, mas logo voltamos com esse tema extremamente interessante, que é as crianças hiperativas, que de certa forma estão sendo conduzidas a essa hiperatividade por processos estressores. Momento só, já estamos de volta. Bem, amigos, estamos de volta com esse tema tão importante que é o estresse. Fala-se tanto em estresse, vive-se tanto o estresse. São elementos estressores que acabam norteando a nossa vida. Mas, para tudo, há uma forma de, se não sanar, de contemporizar. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Leme, neurocirurgião, uma pessoa que está sempre muito voltada para o cuidado humano. O cuidado não nas suas, não apenas na parte terapêutica, mas também, como estávamos a falar, o Dr. Ricardo Leme tem uma grande preocupação também, em especial, com o processo de adoecimento. Voltando então, Dr. Ricardo, esse processo de adoecimento, crianças hiperativas, fala um pouquinho mais para nós sobre isso. Bom, tudo acaba se baseando nos valores que a gente está buscando na nossa sociedade. Hoje, quando você chega para uma pessoa e pergunta o que é ser rico, são poucos aqueles que vão associar a riqueza a outro valor que não o dinheiro. Mas a grande riqueza, no final, é o tempo de vida com qualidade que a gente tem. Isso é muito difícil você levar para a educação da criança. Porque muitas vezes, e nós mesmos nos incluímos nisso, a gente associa uma ideia de felicidade à ideia de sucesso. Mas felicidade e sucesso são coisas muito distintas. E a pessoa que associa a felicidade ao sucesso, muitas vezes ela pode estar se aprisionando. Porque sucesso é quando a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. E felicidade é quando a gente está feliz com aquilo que a gente tem. Então, você imagina colocar o sucesso como meta de felicidade. Eu tenho muitos colegas que são colegas bem-sucedidos. Mas você vai ver a forma de viver fora da atividade de trabalho, a forma de viver dentro da sua estrutura familiar, são formas que se aproximam muito de um viver patológico. Então é muito complexo, né? Esse buscar a felicidade está ligado a uma simplicidade no viver que não é hoje o que está sendo cultivado ao nosso redor. Nós somos cada vez estimulados a uma sociedade de consumo e de endividamento que muitas vezes nos aprisiona sem que a gente perceba, né? Hoje, quem não pode acessar algum bem, muitas vezes é convidado a acessá-lo por uma quantidade de prestações que aparentemente não vai causar nenhum problema. Agora, isso é uma forma de aprisionar a pessoa dentro de um sistema de dívida, dentro de um sistema de juros, e que vai culminar num processo de estresse, porque essa pessoa vai ser obrigada a trabalhar, muitas vezes em dobro, para que ela consiga cumprir com os seus compromissos. Doutor Ricardo, não sei se eu estou enganada, no aspecto psicológico do fato.
é o preenchimento desse vazio interior. Essa busca constante de cada vez ter mais, mais e mais. Parece-me que até as longas prestações, porque eu vou continuar comprando para continuar tendo felicidade. Estou errado, doutor Ricardo? Não, é por aí. O que você não consegue em preenchimento interior, você tenta buscar adquirindo objetos exteriores. E sabe que tem um poeta alemão, o poeta filósofo, Michael Ende, ele faz uma análise muito interessante num livro que chama Momo e o Senhor do Tempo, da editora Martins Fontes. Ele trabalha essa dimensão de como a gente administra o tempo e como as pessoas se escravizam dentro do seu processo de viver, chegando a situações de estresse, né? Ele conta a história de uma menininha dentro de uma sociedade que conseguia ajudar todas as pessoas que queriam ajudá-la. E o que ela fazia para ajudar essas pessoas? Ela escutava essas pessoas. Ela tinha tempo para escutar. E muitas vezes a gente vê isso, mesmo na nossa prática de consultório, que o simples escutar do paciente Certamente. é algo que já tem um poder terapêutico enorme. Eventualmente eu atendo num serviço do Estado e alguns pacientes, depois da consulta, fazem o seguinte comentário: doutor, o senhor me escutou. Doutor, o senhor olhou para mim. Como se fosse uma coisa absurda ser ouvido pelo médico. Não é? E às vezes esse escutar que é o que ele mais precisa, não é a receita. Isso acaba chegando lá, já fiz situações também quando eu faço os estágios em saúde pública, né, que a pressão arterial lá é elevada. Só de chegar o médico e o médico conversar 2, 3 palavras, a pressão fica normalizada. Isso. Eu não vou poder deixar de perguntar sobre a relação entre o estresse e o cérebro, a sua área de atuação. Como fica comprometido esse espaço aí, esse carro-chefe, né? Claro, claro. Bom, o grande mediador de todo o processo de estresse é o sistema límbico, como eu já disse, né? Agora, no cérebro, essa estimulação constante do ponto de vista hormonal de todo o corpo, que leva a uma taquicardia, coração batendo mais, a respiração mais superficial aqui em cima, né? Que não vai até a barriga, vai gerar no cérebro um hiperfuncionamento constante. Então a pessoa aos poucos ela vai se sentindo cansada. A pessoa vai chegar para você se queixando de perda de memória. E ela quer um remédio para que a memória dela melhore. Ela chega com dificuldade para dormir, né? E são queixas que estão completamente relacionadas a uma forma de viver e que não é remédio que vai melhorar. É uma readaptação na forma de viver que vai levar ela a uma melhora, né? Mas o cérebro, resumindo, ele funciona como um órgão que entra em fadiga. De tanto você estimular, você vai ficar cansado, você fica desanimado, você pode entrar em depressão, né? É uma situação de sobrecarga. Cefaleias, dores de cabeça terríveis. Dores de cabeça comuns. Muito comum nas crianças, e às vezes os pais não dão atenção quando a criança se queixa que está com dor de cabeça. E então eu sempre converso com os professores, ficarem também atentos quando a criança diz eu estou com dor de cabeça e avaliar, procurar uma ajuda, né, médica para verificar por que ela tem sentido dores de cabeça com tanta frequência. Claro, claro. Bem, temos aí o estresse, como eu chamo, o estresse, o mal do século, mas como nós tornarmos, doutor Ricardo, como nós tornarmos esse estresse, transformar esse estresse em energia positiva? Olha a pergunta, olha o desafio que eu lhe estou apresentando. Transformar o estresse em energia positiva, porque o estresse é uma energia, né? Transformar essa energia negativa em energia de produção. Eu sei que o senhor tem algumas dicas. Eu acho importante, quando a gente pensa em transformar algo, primeira coisa, que a gente não vá contra. Sempre que a gente vai contra alguma coisa, de algum modo você está fortalecendo aquilo, né? Então, primeira coisa, você diz, eu estou estressado, eu preciso tratar isso, né? Você olhar aquilo como um inimigo a ser vencido. Então, combata o estresse, venha tratar seu estresse, né? Eu acho que o primeiro passo a ser dado é você conscientizar de como você chegou naquela situação. Então, fazer uma retomada de 5 anos, 10 anos de vida e perceber em qual perspectiva você vem vivendo. Como você vem se alimentando em todos os níveis do seu ser. Como que é a sua alimentação física,
de que tipo de informação você se alimenta nos meios de comunicação? Você está dando valor para a sua formação interior? Existe o hábito da leitura? Existe o hábito de encontrar com pessoas em que se compartilhem informações para crescimento mútuo, né? Existe um tempo que é, no seu dia a dia, só seu, onde você fica ou em silêncio, ou fazendo algo em que ninguém vai interferir? Então são pequenas medidas que geram um processo de relaxamento interior. Porque é inevitável que em algumas situações da vida a gente seja submetido a uma tensão maior. E os hormônios, a adrenalina, noradrenalina, corticosteroide, eles vão aumentar mesmo. Isso é uma resposta natural. O problema é quando a gente mantém essa tensão de funcionamento sem o tempo de relaxamento, que é esse outro tipo de alimentação, né? Que é um redimensionar a vida para significá-la, né? Porque a vida não é só a dimensão horizontal que a gente vive aqui, de consumir, de interagir. Existe uma dimensão vertical também, que é se perceber dentro de todo esse modelo do mundo manifesto e se perguntar: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui dentro desse corpo? Essa pergunta é fundamental. Você não pode simplesmente ir vivendo como se nada tivesse acontecido. A gente está imerso num campo de mistério. E essa conexão com o campo de mistério é uma das formas que a gente busca esse relaxamento para se reintegrar à fonte de vida, que é significar e dar um sentido para a sua vida, né? Quando a vida tem um sentido, por mais difícil que seja o desafio a ser enfrentado, a gente consegue enfrentar sem que o corpo entre em fadiga, porque isso tudo vai ser permeado pelo prazer daquilo que você está fazendo. Porque você não está repetindo um modelo que estão te vendendo de fora para dentro, mas você encontrou um modelo que no seu silêncio, no seu recolhimento, de dentro para fora, você pode vivenciar e servir de exemplo para quem está ao seu lado, né? Então essa é uma das formas de evitar que o estresse se aproxime de você. Eu gostaria que o senhor apresentasse algumas alternativas para viver além ou apesar do estresse. Alguma atividade física é imprescindível para que o corpo respire. A respiração não é só isso que a gente faz com as narinas, mas o corpo respira na medida em que ele tem um período de relaxamento, em contraparte ao período de contração, que é todo esse dia a dia que a gente busca para estar sobrevivendo, né? Mas a principal medida que eu acredito que possa funcionar contra o estresse é isso que eu acabei de falar, sobre a significação do processo existencial. É se perceber enquanto ser humano, perceber o seu aspecto de finitude e viver de acordo com essa perspectiva de finitude. Tentar construir algo que realmente signifique a sua vida e que te imortalize no sentido de que você se transforma naquilo que você trabalhou. A semelhança do perfume da flor, né? Que a flor muitas vezes ela não está lá, mas você sente o perfume dela. Então eu acho que buscar produzir aquele perfume que só a gente veio para produzir enquanto ser humano, né? Nesse período de vida que a gente tem. Telespectadores, olha, depois do perfume e a flor, nada me resta mais a dizer, a não ser agradecer a sua audiência, a sua presença e a oportunidade de estar na sua casa, e também, em especial, o Dr. Ricardo Leme, que sempre com tanto amor, com tanto carinho, com tanto comprometimento com o ser humano, com a humanidade, está aqui conosco. Muito obrigada, o meu abraço e até o nosso próximo encontro.